Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça. Você ouvinte pode participar pelo WhatsApp 61 999758140. 10 horas 21 minutos. Revista Justiça. Debate. Tema de hoje, Concurso Nacional Unificado, que ofertará 6.590 vagas no governo federal, sendo 20 instituições públicas, incluindo o Ministério da Gestão, que aderiu ao novo modelo de seleção também em servidores públicos. Como se preparar, como escolher os cargos, como vai funcionar esse tipo de concurso? Estamos aqui contando com a presença nos estúdios da Rádio Justiça do professor Deodato Dortas Rodrigues. Ele é especialista em tecnologia da informação e mentor para concursos. Professor, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um assunto bem importante, né? Que está tirando o som dos concurseiros aí. Também está conosco a doutora Rafaela da Nóbrega e Silva, professora de Direito Penal, Processo Penal, especialista em técnicas de estudo. Doutora Rafaela, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Será um prazer esclarecer essas dúvidas que muitos concursantes estão por aí. Professor, vamos contar um pouco da história desse concurso nacional unificado, como é que ele surgiu? Surgiu com uma ideologia anterior, né? Que era do TST e TSE, né, Rafa? Que foi uma ideologia um pouco anterior para ter um concurso unificado, para ter uma coisa um pouco mais democrática, e agora com o governo atual abraçou bastante a ideia. Esse concurso, ele contempla aí, estima-se que pelo menos 1 milhão de pessoas venham participar. Por quê? Porque a gente tem um número de vagas bem específico, no mínimo 6.500 vagas, tem muito órgão que pode aderir a esse processo ainda. Professora, conta pra gente um pouquinho também desse concurso nacional unificado. Ele surgiu dessa necessidade e o que ele traz de novo? Porque hoje nós temos várias vagas no Poder Executivo Federal. Então, qual é essa ideia do concurso nacional? É destinada para o Poder Executivo Federal e vários órgãos já aderiram a essa perspectiva de ter um concurso nacional unificado. Isso é bom porque, pelo próprio projeto, pela própria portaria que saiu recentemente, traz uma democratização, porque as provas serão realizadas em vários estados, em vários municípios. Antes, por exemplo, para fazer uma prova, você teria que vir a Brasília ou a sede, né, daquele órgão ali. Geralmente, como estamos falando em Poder Executivo Federal, aqui em Brasília. Então, as pessoas tinham que se deslocar dos seus estados, das suas cidades, vir a Brasília fazer essa prova. E hoje, a gente tem essa oportunidade, que é essa democratização. Várias pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade financeira, terão agora. E qual é essa perspectiva também? É o pagamento, né, você pode concorrer a vários cargos, você escolherá só um bloco temático, mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas você tem uma perspectiva de pagar uma taxa, o que fica muito mais barato. Então, vamos imaginar que um concurseiro, ele quisesse fazer ali para 3 órgãos. Ele teria que se deslocar, sem esse concurso unificado, se deslocar até onde, de fato, seria realizada essas provas e pagar 3 taxas, 4, 5 taxas. Hoje você tem a oportunidade, com essa ideia de unificar, você tem a oportunidade de estar dentro das vagas desses blocos temáticos, concorrer a vários órgãos ali, daqueles que aderiram, e pagar uma única taxa também. Então, uma forma de democratizar com pagamento de uma taxa única e também ser realizados em vários estados e municípios. Professor Deodato, como é isso? Participar de vários concursos, vários órgãos, tem uma limitação? Então, como o pré-edital, né, a ideia foi vinculada em blocos, isso quer dizer que você vai concorrer para a área administrativa, né, alguns relacionados à área jurídica, dependendo de como vai associar isso. Então, esses blocos fazem com que, né, você faça um concurso e a pessoa venha concorrer por blocos. Nesse caso, é uma vantagem para o governo federal, porque vai ter um certo custo minimizado em relação aos concursos e também, né, uma forma de aderir mais candidatos, como a professora Rafaela citou, mais de 200 cidades, né? Então, isso quer dizer que a pessoa não vai ficar precisando se locar gastando com isso. Então, muitas vantagens. E também tem o lado da desvantagem, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que seria, né, uma capacitação após esse concurso. Porque, assim, né, quando você concorre para vários concursos, tem área, né, que tem a área de direito do trabalho, direito empresarial, direito previdenciário. Então, isso vai ser um problema pós-concurso que o órgão vai ter que resolver. A gente vai ter, tipo, uma segunda fase? Não vai ser uma segunda fase desse concurso, Sérgio. Vai ser um módulo mais de treinamento depois que a pessoa entrar, que ela for concursada.
É bem curioso isso, mas e essa limitação, professora? O candidato se inscreveu a um concurso, ele vai ter um parâmetro, um limite para as áreas que ele pode seguir? Isso, porque quando ele se inscreve, ele vai ter que decidir qual é a área temática. Então, nós temos, por exemplo, a área temática de direito do trabalho, previdência, nós temos a área de tecnologia e informática de dados, nós temos outra área para também administração geral, né, administração pública, finanças, economia e finanças. Então, quando eu me inscrevo para a área de economia e finanças, eu estou ali inscrita dentro daqueles órgãos, daqueles cargos disponíveis nos órgãos específicos para essa função que seria economia e finanças, por exemplo. Eu estaria excluído dessas outras áreas que nada tem a ver, por exemplo, o direito do trabalho e previdenciário. Então, quando eu escolho o meu bloco temático, eu estou concorrendo às vagas dentro daquele bloco temático. Professor, bloco temático, mas como fazer com que cada bloco temático tenha suas perguntas? Não vai ter, né, uma pergunta específica. Temos um bloco temático com matérias em comum. Não, aí vai ser a parte geral, que é as matérias em comum, né? Que é para todos os concursos. A gente pensa em português, informática, direito administrativo, direito constitucional, raciocínio lógico, que vem a ser as matérias comuns. Aí a parte específica fica bem difícil ser temática. Vamos dar um exemplo. Como que alguém vai fazer uma prova para agência reguladora e para política social e justiça? Então são coisas que não batem. Essa é a nossa ideia. Como vai ficar isso depois da aprovação? Aí será que vai ter que ter um curso de formação? Né? É aí que vem o custo, né? Que cada órgão vai ter. A gente fica imaginando, né? A pessoa vai bem nas matérias em comum, mas quando chega na hora da específica não vai bem. E aí? Pode ser desfeito, pode ser desligado essa pessoa do concurso? Não, isso só depois do edital, né, Só Rafa? depois do edital, porque certamente o que os editais de concursos fazem? Para que você seja aprovado, você precisa ter uma pontuação mínima, tanto nos conhecimentos básicos quanto nos conhecimentos específicos. Então, a perspectiva é que os conhecimentos básicos são esses que são comuns a todas essas áreas, que foi o que o professor Deodato comentou. Então, português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, né? As leis federais, por exemplo, a Lei 8.112, o candidato já deve estar estudando. Por quê? Porque para fazer parte dos servidores públicos federais precisa, né, estar afiado nessa legislação. Então, essas são as partes básicas. Os conhecimentos específicos é que eles serão denotados nesses blocos de conhecimentos, como eu mencionei anteriormente. Então, certamente o edital trará quais são, para que você seja aprovado, qual é o mínimo, que é o que geralmente todo edital traz. Qual é o mínimo para que você seja aprovado, seja em conhecimentos básicos, seja em conhecimentos específicos, para que ao final tenha a sua nota total do concurso. Do concurso, geralmente a gente tem P1 e P2 que a gente fala. Então, conhecimentos básicos tem um peso 1, né? Então, cada questão vale 1 ponto. Conhecimentos específicos, às vezes pode uma questão valer 1,5 ponto, uma questão valer 2 pontos. Então, nós vamos precisar realmente do edital para direcionar isso e para saber quando que ele vai ser aprovado, porque ele só será aprovado com essa junção dos conhecimentos básicos mais os conhecimentos específicos, e o edital limitará qual é esse quantitativo para ser aprovado. Ainda não tivemos? Pois não, professor. Inclusive, né, existem alguns concursos como Receita Federal que tem uma segunda fase, que é uma fase depois da aprovação da prova objetiva, né, tem um treinamento, e esse treinamento ele é não só classificatório, ele elimina também. Então, dependendo do edital, pode acontecer de ter uma segunda fase, essa segunda fase já específica, onde o candidato ele tem aula no próprio órgão e aí vai avaliar se ele será apto, não vai ser classificatório, mas vai ser eliminatório. Essa é uma ideia de alguns concursos como Polícia Federal, Receita Federal. Vai que acontece isso também, né, Rafa? Porque tudo agora é muito novo. Veja, nunca tivemos um concurso nacional unificado. E nós já tem uma perspectiva de ter o TSE, né? Para os TRTs também tem uma possibilidade, ali se estudam. Hoje a gente já tem uma comissão formada para o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, para esse concurso unificado, mas um concurso nacional unificado para órgãos do Poder Executivo Federal, não. Então, é uma novidade. E foi uma novidade que veio desse governo, né? Assim, foi muito rápido. Tem caminhado muito rápido, porque geralmente os passos para que um órgão venha a fazer o processo, né, seletivo aí de servidores públicos, sim, por meio do concurso, demora. Tem que ter recurso. Primeiro é uma comissão formada, depois vai se avaliar, né, quem são essas
as pessoas, então realmente demora. E nós estamos vendo uma certa, uma corrida nesse assunto quando nós estamos falando do CNU, né, que é o Concurso Nacional Unificado. A única certeza mesmo são aquelas matérias básicas, esse tem que começar a estudar agora. Nessa situação que o nosso ouvinte, né, o candidato a esses concursos, eles ficam preocupados. E aí, como que eu vou estudar com tantas matérias em comuns com outros concursos? Como é que eu devo fazer a escolha da vaga? Para onde que eu devo ir? Uma vantagem é que, como a Rafa falou, nós estamos uma coisa que a gente não sabe, tipo assim, né? A primeira vez que aconteceu, então para todo mundo tá a mesma forma. Então ele tem que começar a estudar as matérias, que é o português, informática, constitucional, administrativo e raciocínio lógico. Quando a gente fala assim, Sérgio, matérias básicas, a gente pensa, nossa, essa é a mais fácil, muito pelo contrário. Então o que derruba hoje os candidatos não é o específico. O específico é a parte mais tá ali, a leitura, tal. Agora, português, informática, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, no concurso do Senado, aqui, ó, no último concurso que derrubou todo mundo, foi a parte básica. Assim como vai acontecer também no concurso da Câmara. A gente sabe que o específico não tem dificuldade, porque você lê aquele conteúdo, é uma coisa que já está ali. Agora, qual é, né, como você estudar português? Existem bancas como a FGV, que a gente não entende a pergunta. Existe a CESP, que derruba, porque realmente avalia o conhecimento. Porque as questões são difíceis no sentido não do literal, e sim da interpretação de texto. Então, o básico é que faz a diferença. Então, tá todo mundo no mesmo barco. Não tem quem vá, se eu começar a estudar isso, eu vou ter privilégio, não vai ter. Porque as matérias básicas é o que derrubam todos os candidatos em todas as áreas hoje. Professora? Pois é, eu acho que o candidato, claro, né, tem que avaliar quais são os blocos temáticos e já ir se inteirando, porque além de estudar essas básicas, você já pode iniciar com algumas disciplinas que são específicas do seu bloco. A exemplo, quando nós estamos falando do bloco de direito do trabalho, direito previdenciário, certamente, além dessas básicas, você já deve incluir no seu estudo pré-edital essas duas disciplinas, uma vez que elas são específicas desse bloco que você estará concorrendo. Então, já é uma saída à frente daqueles candidatos que estão esperando o edital para se preparar, o que não é ideal. Quando a gente está falando no estudo pré-edital, é exatamente nessa formação de base para que as questões não derrubem você. Hoje a gente tem uma expectativa de que a banca será definida até o dia 22 de novembro deste ano, né, de acordo com a última portaria regulatória desse concurso nacional, que saiu dia 4 de outubro. Nós temos lá um plano de ação. Dentro dos planos de ações, nós temos essa data, que é dia 22 de novembro, ali definir qual é a banca. E aí, nós estamos nessa expectativa. Qual é a banca? Porque além de saber, Sérgio, quais são as disciplinas, nós vamos precisar também entender a banca. Isso ainda faz não o foi diferenciar. Definido? Não, ainda não foi definida, será definida até dia 22 de novembro, essa contratação dessa banca. Nós temos bancas grandes, por exemplo, como o CESP, né, Sebrasp, e como o FGV. São bancas que fazem esses concursos ali. A gente não acredita que a FCC venha, porque a FCC saiu do concurso do TSE unificado. Então, a gente não imagina que venha essa banca. Então, nós estamos aí nessas duas bancas ali maiores. E cada uma tem a sua particularidade, cada concurseiro dá uma reclamada ali. A FGV, como o professor Deodato comentou, português. Português, só a FGV entende o seu próprio português. Então, o que a gente tem que fazer agora? É situar nessas duas disciplinas, nessas duas bancas, as disciplinas básicas e essa que seja específica do seu bloco já incluído e fazer ali bastante questões das duas bancas. Começar a compreender a forma de cobrança. Depois que definiu, aí aquilo que a gente chama na mentoria, né, Deodato, a gente chama de mapeamento da banca. Depois que a banca foi definida, a gente só faz questão daquela banca, conhecendo mesmo o que eu falo. Conhece o inimigo para você derrotá-lo. Então, você precisa estudar essa banca ali. Será que o CESP vai levar aquele critério de resposta errada numa certa? Se for CESP, com certeza. Ele pode levar? Pode, leva, com certeza. Essa é a ideia. Então, isso, inclusive, é uma coisa que chama muita atenção dos concurseiros, que quem entende a banca CESP prefere muito. Porque avalia muito o conhecimento, é uma interpretação de texto muito forte e você não é uma loteria. Se você for para chutar, na verdade é impossível passar em concurso público hoje chutando. Então, a particularidade da banca CESP, que é a Sebrasp hoje, né, é justamente isso.
uma errada, aluno uma certa. E a particularidade da FGV é fazer provas que tenham o literal muito complexo, muito complexo. Então, as duas bancas, eu acredito que não vai sair disso, porque para fazer um concurso em 200 cidades, você tem que ter uma experiência de prova absurda. Não dá para pegar uma E banca tanto o CESP pequenininha. como a FGV tem isso. Professora, vamos falar de técnicas de estudo. Temos técnicas de estudos para esse tipo de concurso? Temos, não para esse tipo, né? Eu imagino que para todos os concursos você deve definir qual a sua necessidade. Então, quando nós estamos falando do CNU, né, o Concurso Nacional Unificado, a gente já tem a expectativa dessas disciplinas básicas. Então, o que você deve definir hoje? Hoje a gente já consegue, com uma pesquisa básica, saber quais são os assuntos de predileção, tanto o FGV quanto o SEBRASP, de cada disciplina, de português, de informática, a gente tem a predileção das bancas. Então, esse filtro é interessante para o candidato. Já é uma técnica de estudo avançada, porque às vezes você pega e imagina que vai vencer todo o edital, ou pega um edital básico de qualquer outro concurso e fala, não, eu vou estudar informática através desse edital. E você pega pega um tempo do seu estudo para algo que não é cobrado nem na FGV, nem no SEBRASP, não é predileção da banca. Então, o que é mais interessante agora, se você está iniciando os concursos agora, do que ficar lendo aqueles livros, aquelas doutrinas gigantes, ou então aquelas videoaulas imensas? É, de fato, você verificar quais são os assuntos de predileção dessas duas bancas inicialmente, tá? Então, português, informática, aquelas disciplinas nós já falamos inicialmente. Então, por exemplo, direito administrativo é ranking número 1, tanto o SEBRASP quanto o FGV, licitações. Então, a lei de licitações, ela é imensamente cobrada. Ainda mais agora, porque nós teve uma prorrogação da 14.133, então nós temos e a 8666? A 866, ela vai cair também. Então, assim, por quê? Porque teve a prorrogação para a vigência da nova norma. Então, nós temos as duas normas. Então, o concurso, ele vai exigir do candidato as duas normas. É o que acontece. Então, o que é interessante? Já começar a estudar, porque é uma legislação difícil, é uma legislação chata, cheia de detalhes, tá? E que as bancas, as duas que eu mencionei, elas têm predileção desse assunto. Então, é interessante você saber ali e já começar a definir os seus estudos. E aquele assunto que talvez não é tão cobrado, a gente deixa para depois, porque se sair o edital e a gente conseguir abarcar, a gente abarca. Claro que não estou aqui dizendo não estude todo o edital, mas para você passar, muitas vezes, não é necessário você vencer todo o edital, mas conhecer o inimigo, como eu mencionei anteriormente. Professor? É engraçado, né, que a gente trabalha com concurseiro e ele pensa que estudar é assistir a aula. Isso. E não é verdade, né? A quantidade de horas assistidas não está nem um pouco ligada à qualidade do conteúdo que você vai ver. A gente vê, por exemplo, esses alunos que assistem aulas, 14, 15 aulas por dia, aí batem o edital, bati o edital, quer dizer que ele viu tudo edital. Mas quantos simulados você fez sobre esse assunto? Quantas questões você trabalhou sobre isso? Então, não é a quantidade de horas e nem a quantidade de aulas, e sim a qualidade, com a ideia da mentoria, com o ensino bem focado. A Rafa citou um assunto muito importante, que é o direito administrativo, né? O direito administrativo, né, na minha visão, trabalhando há mais de 20 anos como professor, é o pior direito em relação ao conteúdo, em relação à dificuldade do aluno. Então, a gente sempre coloca em pauta. O que interessa são aquelas matérias que mais caem, conteúdo que mais cai, claro, visando estudar com muitas questões. Professor, nessa dificuldade toda, mas o senhor deixou bem claro, então não é só assistir aula, tem que fazer simulado, tem que mais fazer o quê? O que a gente faz é a mentoria, ou seja, estudar com inteligência. Por exemplo, a gente trabalha durante uma semana com conteúdo programático e todo sábado, sem exceção, todo final de semana a gente faz uma bateria de questões, que é um simulado, referente ao conteúdo que ele já trabalhou. Isso é trabalhar com inteligência, porque não adianta fazer questões sendo que você não tem base do assunto. Por exemplo, a Lei 866 que vai cair na prova, né? Quando a gente fala de contrato de licitação, são tantas pegadinhas que quem mais erra em prova é quem trabalha na área. Vamos supor que você tem um servidor público que quer subir de cargo, ele trabalha com contrato de licitação e ele já sabe aquilo, quando vem a banca, ela já sabe o que ela vai fazer. Por exemplo, inegibilidade, que é um assunto tão cobrado, que uns detalhezinhos faz o candidato errar. Então, é trabalhar com inteligência. Fez o conteúdo, fez questões e depois da questão é que você começa seu estudo efetivo, que você vai colocar em prática aquilo que você está errando. Por exemplo, imagine que alguém vai fazer um resumo da nossa entrevista aqui, da nossa pauta. Se ele faz o resumo e ele não é questionado, fica uma coisa muito
vaga. Você tem que ter muitos detalhes com base nas questões. E aí é o fato de conhecer a banca. A banca a gente fala em aula que é como se fosse uma outra pessoa. Quando você convive com essa outra pessoa há muito tempo, você sabe quando ela está mentindo, você sabe quando ela está falando a verdade, você sabe os detalhes dela. Então você tem que conhecer a banca. E principalmente, né, professora Rafaela, interpretar bem o comando, né, a pergunta que é feita. Exatamente. E isso só com treinamento. De fato, só fazendo questões. Porque o que os alunos fazem, né? Geralmente, que é o maior erro. Assiste aquelas milhões de aulas e espera finalizar todo o conteúdo para começar a fazer questões e faz ali uma bateria pequena, 10, 15 questões. Na ideia de você ter esse estudo inteligente, você faz uma bateria grande de questões daquele assunto que você estudou. Depois, você revisa aquilo que você errou. Porque aquilo que você errou, você interpretou mal o comando da questão, como você mencionou, Sérgio, ou até mesmo, às vezes, é algo ali dentro do conteúdo que você não compreendeu bem aquele assunto. Então, as questões erradas, elas nos direcionam muito para aquilo que a gente precisa resolver no estudo do aluno. Seja para revisitar aqueles assuntos, seja até mesmo para compreender melhor a questão do português, porque não está compreendendo muito bem a identificação daquilo que a banca exigiu de você. Então, tudo isso precisa ser avaliado pelo candidato. Então, simulados também é interessante, porque quando a gente faz questões só daquele assunto, hoje eu estudo Direito Administrativo, Lei 8.112. Fiz questões, após o meu estudo, eu fiz questões. Ora, tá fresquinho o meu conteúdo, então eu acertarei muitas questões. Agora, quando eu faço um simulado, que já passou algum período, com várias disciplinas misturadas, então o meu cérebro ele não está direcionado só para aquela disciplina, tá para várias. Então, é possível que você erre ali. Então, errou por quê? Esqueceu porque não revisou. Errou por quê? Errou por falta de conteúdo, tá precisando aprofundar o conteúdo. Errou por cansaço, errou por falta de treino. Então, tudo isso também é avaliado numa mentoria, para que o aluno ele consiga ser direcionado para esses estudos. Então, não é só fazer questões, né, professor? Não, jamais. A gente até tem uma mentoria juntos, que a gente, quando a pessoa erra uma questão, é gerado para essa pessoa mais 12 questões sobre aquele mesmo conteúdo. Errou uma, responde mais 12. Mais 12. E se ela errar uma dessas 12, mais 12. Então, ela fica naquele ciclo. Até compreender o assunto. Porque essa parte de estudo é como se fosse uma aula de instrumento, como se fosse violão. Se eu te dar 10 aulas de violão, tipo assim, né, teórica, do mesmo jeito, você vai saber tudo. Aí eu falo para você, toca, não toca. É a mesma coisa, é um segmento, é um talento. E, por exemplo, a gente tem alguns talentos, no meu caso, eu tenho muito mais talento nessa parte de cálculo, nessa parte estrutural, do que às vezes na parte de humanas. Então, e o concurso público avalia tudo isso. Raciocínio lógico, cálculo. Ah, mas dentro do português tem cálculo? Tem, porque a interpretação de texto envolve o raciocínio lógico, o raciocínio rápido. Então, a gente trabalha com o talento de cada um. O senhor tinha falado sobre as desvantagens, nós não exploramos bem, professor. Quais são os pontos dessas desvantagens desse concurso unificado? Então, o que a gente estava conversando antes, né? Eu acredito que quando você faz um concurso, né, que venha a ser para vários órgãos, vai ter muita parte específica que o servidor tem que saber. Vamos supor que ele vai trabalhar na área da Previdência. Ele tem que ter muito conhecimento de direito previdenciário. Por exemplo, o concurso do INSS hoje, ele é um concurso bem estranho numa forma geral assim, mas ele é certo. Porque imagine o seguinte, Sérgio, você tem uma prova onde você tem português, informática, raciocínio lógico, direito constitucional e administrativo. Então, ali você tem 50 questões em todo esse conteúdo. Aí vem a parte de direito previdenciário, 70 questões. Só de uma matéria. Por que isso é vantajoso? Porque hoje o servidor INSS ele tem que ajudar em todos os segmentos. Então hoje ele não quer, por exemplo, alguém que trabalhe no administrativo, pois a tecnologia ajuda nisso, que é alguém que, né, faça um laudo, que entenda o previdenciário. Como que você vai colocar no mesmo barco alguém que vai fazer concurso para a área previdenciária e vai fazer concurso de tecnologia e inovação? Então são coisas muito diferentes. Então mesmo que seja o mesmo cargo, técnico, analista, de cada cargo, mas tem que ter um treinamento. E esse pós é que pode trazer essa economia em vão. A economia de um concurso unificado, legal, né? Vai trazer muita vantagem. Mas e aí depois? Vai ter que gastar com o pessoal para fazer treinamento. Então, por exemplo, na época do governo anterior, estava tendo o concurso do INSS. Aí estava aquilo, nível superior ou nível médio. Se coloca nível médio, né, ia ter que gastar com muito treinamento de pessoal. Se coloca nível superior, não quer dizer que ele está preparado com o previdenciário. Então, é um problema. Então, eu acredito que uma grande desvantagem para o órgão, tanto é que alguns órgãos não aderiram a essa ideia, né? A grande desvantagem para o órgão é o depois. Como que a gente vai treinar esse pessoal para trabalhar no nosso segmento? Então, vai gastar muito mais com capacitação? Então, isso a gente só vai saber mesmo com o edital. Na prática. Algo a acrescentar ainda, professora, sobre essas desvantagens? Olha,
Tem uma desvantagem que eu vejo que não é direcionada para o poder executivo, para o órgão em si, certo? Mas para o concurseiro. Porque quando a gente está falando em democratização, que essa é a grande ideia, que é boa, quando eu falo que vários estados, né, terão essas provas, municípios também, o valor da taxa é acessível, e também com a ideia de que não haja aqueles concurseiros profissionais participem, não só os concurseiros profissionais, pessoas que estão estudando há muito tempo, pessoas que têm condições financeiras, mas num todo, no geral, quando a gente está falando de democratização, nós esquecemos que é uma prova que será... O edital sai em dezembro, a prova é até março de 2024. Então, notadamente, são as pessoas que estão preparadas, já vêm estudando há muito tempo, que passarão nesse concurso. Então, quando a gente fala em democratizar, eles esqueceram desse período, porque vai democratizar no sentido de ter a oportunidade de fazer a inscrição e fazer a prova. Mas se essas pessoas estarão preparadas, não. Por quê? Exatamente porque a prova, o edital sai em dezembro, é onde nós conheceremos todos os conteúdos, com a forma que será direcionada a essa distribuição de vagas, como é que eu irei me inscrever para esses blocos temáticos, e a prova já é logo lá, logo aqui em março de 2024. Então, muito rápido para que eu, concurseiro, que não sou profissional, eu que estou pensando em fazer, achei a ideia bacana, né? Achei que é uma oportunidade. Talvez eu não tenha essa oportunidade porque me faltou tempo para... estudar, tempo de conteúdo mesmo. Existem alguns segmentos, né, que é por exemplo, o MAPA, Ministério da Agricultura. Esse concurseiro profissional que estuda para o MAPA, ele estuda para isso. A vida dele é estudar para o MAPA. Porque não foi esse, mas o próximo daqui a 2 anos, 3 anos tem de novo. E agora ele levou um banho de água gelada. Por quê? Porque muita gente vai concorrer com ele que não tem tanto conhecimento como ele tem da parte de agricultura. Conforme vai vir o edital, a gente não sabe se essa pessoa vai concorrer com ele. Ah, mas e depois, se tem um treinamento? Aí não vai ter mais vantagem. A vantagem é a primeira fase. Então, para esse concurseiro profissional de área, foi um banho de água gelada. E a parte de TI, professor, Tecnologia da Informação, como é que está para esses concursos? Tem alguma estimativa? A parte de TI, Sérgio, ela vem em todos os cargos, né? Todos os concursos estão cobrando a área de TI. Por exemplo, hoje para você ser policial federal, vamos supor, Polícia Federal, agente da Polícia Federal, até pouco tempo atrás, na minha época de início, né? Há anos, né? Falar em 99, 2000, direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, aquelas matérias hoje não faz diferença nenhuma. Direito penal, na última prova da Polícia Federal, caiu 4 questões. Aí você vai ver informática, tecnologia, 36 questões, 24 questões de contabilidade e 10 de estatística. Por quê? O policial federal, o agente da Polícia Federal, o escrivão da Polícia Federal, não mexe com direito. Quem mexe com direito é o delegado. Então, eles querem alguém da área investigativa. Então, hoje, a tecnologia está em todos os segmentos de todos os concursos. É uma necessidade. Por exemplo, o banco de dados, né? Isso é um concurso universal. Se você for parar para pensar, o concurso do Banco do Brasil, e hoje o banco existe... o banco, por exemplo, do Brasil, ele nem questiona entrar em um ambiente como o concurso nacional. Por quê? Porque ele quer alguém específico que saiba informação, saiba vendas, tecnologia e atualidades do mercado financeiro. Foi a época que conhecimentos bancários fazia diferença. Então, eu acredito que, né, no concurso de tecnologia, cada dia que passa mais pesado em relação ao conteúdo, e isso em todos os segmentos, né? Todos os concursos, com certeza, vão ter uma parte bem significativa em tecnologia. E o direito em si, professora? A senhora é professora de direito penal, vai ter alguma coisa também focada nisso? Olha, eu fiquei chateada. Na verdade, entre os blocos temáticos, nós não temos blocos que venham trazendo essa disciplina de direito penal. Então, é específico. Então, eu não imagino que nenhuma venha trazer isso, tá? Rafa, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você acha que na AGU não deve vir alguma coisa? Mas o AGU é relacionado ao administrativo. Então, se a gente avalia o edital anterior, não tem direito penal. Entendi. Então, agora a gente tem direito, como eu mencionei, a área específica do trabalho, que não é minha área de jeito nenhum, direito do trabalho e previdenciário, e as matérias básicas de direito, né? Constitucional e administrativo, que é básico. Então, tá fora aí o meu tão amado direito penal, por enquanto, nesse concurso nacional unificado. Eu não acredito que eu ficarei surpresa com a publicação do edital em razão das áreas temáticas mesmo, tá? Mas, claro, quando a gente está falando, por exemplo, da lei de licitações, tem a parte de crimes. Então, pode ter envolvido a parte de criminal, mas relacionada à própria disciplina, como direito administrativo. Improbidade administrativa não chega a ser crime, não vou nem falar aqui, né, trazer uma aula aqui, mas pode cair
crimes relacionados a licitações. Mas eu vou te deixar feliz aqui, tá? Porque nos últimos concursos de tecnologia foram citados no edital a parte de injúria, então que entra um pouco sim, da parte, né? de então, direito penal. Sim, até é. tem um aumento de pena, né? Quando a injúria ela está relacionada aí nesse ambiente de divulgação em massa. Não só, até trato nas minhas aulas, recentemente eu falei sobre isso, e vi também aqui falando da injúria, né? Até falei para você, olha, eu falo nas minhas aulas disso. Sim. Então, quando é divulgada, né, rede mundial de computadores, que assim chama, tem muitos crimes informáticos, então tem a possibilidade de cair assim indiretamente, digamos, né? Professor, o senhor deu um exemplo do candidato do mapa, né? Estudou para aquilo, mas quando chega o concurso unificado, ele vai ter uma lista assim, de prioridades onde ele quer concorrer dentro do bloco temático? Então, isso a gente só vai saber dentro do edital. Né? Mas não há nenhum esboço. Não. Não, só os blocos. Não tem nada ainda. Então, veja bem, ele pode fazer para técnico ou para analista. Ok. Mas técnico do mapa, analista do mapa é uma coisa. Técnico do IBGE é outra coisa. Como que vai colocar essas pessoas no mesmo bloco, na mesma ideia? Então, essa dificuldade, esse ponto de interrogação, a gente só vai tirar no dia 20 de dezembro de 2023, que é onde vai ser publicado o edital. É bem complicado, né, professora? A pessoa não sabe como é que vai ser, mas que vai poder concorrer a vários cargos e, ao mesmo tempo, tem que ver onde que vai trabalhar também, se a sede, onde que é, como é que funciona. Tudo isso a gente vai... Também é uma das perguntas que a gente faz, que pode ser um impeditivo ali, né, para muitos candidatos também não quererem concorrer. Então, a questão da remuneração também, porque tem órgãos que vão estar dentro do bloco temático, mas tem remuneração diferente. Então, tem órgãos que podem chegar a 22 mil, mas tem órgãos que iniciam com 2 mil. Então... Tipo assim, para montar esse edital tá mais difícil do que trabalhar com IBGE, né? Com a estrutura de é muito complexo. Professor, vamos aproveitar que vocês são especialistas em técnicas de estudos, têm as suas mentorias. Por onde começar? Dá para ainda começar a estudar pensando nesse formato, professor? Com certeza. A prova é em março, né? Até março. E a nomeação até agosto de 2024. Então, isso, né, Rafa, é um projeto. Pode ser que essas datas venham mudar? Pode, né? Mas até março tem muito tempo para a pessoa se preparar com essa parte básica, que é onde realmente, né, faz a diferença em prova. Claro, como a Rafaela citou, não dá para a gente esquecer as outras matérias, mas dá para se preparar com inteligência, porque não é um conteúdo assim impossível, né? A parte estrutural de português, informática, funcional, administrativo, começando agora com inteligência, com certeza, e a pessoa tiver um tempo, claro, né, para estudar, com certeza vai ser muito válido. Porque assim, como é a primeira vez, pode acontecer da média ser muito baixa. Então, se você deixa de fazer, não quero porque está muito próximo, você acaba tendo uma surpresa quando sai a prova e fala, nossa, eu poderia ter estudado, poderia. Média baixa, o que você quer dizer? A nota de corte? Nota de corte baixa. E tá assim, viu, Sérgio? Tá muito assim. Vamos citar um concurso nacional, Polícia Federal mesmo, 120 questões. 120 questões. Brasil inteiro fazendo essa prova. Chuta uma nota de corte aí, Sérgio, mais ou menos. 90? 63. Uau. Mas prova CESP, né? Uma errada, nada numa certa. Então, a nota de baixa corte. E, por exemplo, vamos supor agora o concurso do próprio Senado. A nota de corte foi baixíssima. Quem fez a média ali tá entrando. Por quê? Porque diferente de antigamente, as matérias, o conteúdo é muito bem perguntado. Você tem que estudar muito. Ou seja, tem que ter uma base muito boa. E essa base você constrói até março. Agora, o problema é que quando a gente só assiste a aula e as pessoas a cada dia que passa estão mais estudando, teoricamente, mas não estão colocando estudo inteligente, estudo efetivo. E erra a questão, né, de bobeira, porque às vezes não fez outras questões. Professora Rafaela, e quem trabalha consegue estudar ainda para concurso? Consegue. Qual conselho que a senhora deixa para essa pessoa? O que eu acho, né? Eu acho, inclusive, que quando o carro está apertado é que a gente chega longe, a gente quer chegar no destino. Então, quando você tem várias tarefas, quando você se dedica para aquele estudo, você, de fato, você terá qualidade. Porque às vezes você tem ali, tem o dia todo. Aí você deixa sempre essa tarefa de estudar por último. Então, tenho várias pessoas que não trabalham, que eu conheço, né? Que estuda, mas vai sempre deixando, deixa pra lá, vai procrastinando, né? Que é uma dos grandes vilões aí dos concurseiros, vão procrastinando. Quando você tem 2 horas, 3 horas pra estudar, porque você tem filho, você tem trabalho, você tem o seu, né? Pega ônibus, ou então tá no metrô, tem esse deslocamento, você se dedica. Eu tenho alunos que eu sempre falo, sabe aquela disciplina tranquila, mais fácil, que você
compreende com mais facilidade, mas que precisa estudar para relembrar, coloca um fone de ouvido e vai escutando ali como se fosse uma rádio, até brinco, como se fosse rádio. Sintoniza no seu carro, porque tem a possibilidade de você sintonizar as aulas no carro e vai escutando aquele conteúdo. Chegou ali depois do almoço, no período de almoço, às vezes a gente tem 2 horas para almoçar. 1 hora, você pega meia hora, 40 minutos, faz as questões daquilo que você veio escutando no caminho. Então já é uma forma de agregar ali um pouco de estudo diferente daquele senta, né, na cadeira, mas que você pode ali adquirir conhecimento. Assim como as pessoas que estão aqui ao vivo, que estão nos escutando, eles estão adquirindo conhecimento. A mesma forma que você pode colocar como uma forma de escutar ali como rádio, um podcast, escutando aquele assunto. É uma forma de estudar. Chegou em casa, depois das suas tarefas, não sei, né, tomou o seu banho tranquilo, está num ambiente tranquilo, faz mais 2 horinhas de estudo. Você consegue fazer 4 horas de estudos dessa forma. E olha, 4 horas de qualidade, mas eu estou falando de qualidade. É pegar o celular mesmo, desligar o celular, sair das redes sociais e ler ali o seu material de estudo, fazer as questões, anotar aquilo que você errou, treinar a banca, já, Sebrasp gosta disso, nossa, caí na pegadinha do Sebrasp, deixa eu anotar que vai que é a banca, já anota ali o que a banca te deu aquele puxão, né, de orelha ali, porque você errou a questão. Então vai fazendo isso ali, que eu tenho certeza que você consegue sim trabalhar e estudar e ter várias atribuições. E quando chegar o final de semana, estuda mais um pouquinho para depois vir o lazer. Professor Deodato, qual conselho que o senhor dá para a pessoa não dormir na frente do computador assistindo uma videoaula? Não tem receita milagrosa, né? Eu acredito que hoje é mais a motivação mesmo. Por exemplo, quando a gente faz a mentoria é uma coisa muito séria, né? Que a palavra coach, por exemplo, na minha opinião, ela foi totalmente invertida no Brasil, né? A mentoria, ela é uma coisa de pessoa para pessoa. Então, não tem uma forma milagrosa para você falar assim, por exemplo, tem um livro de um grande cidadão dos concursos no Brasil, Como Passar em Concurso Público, um livro imenso, muito bom para quem está começando naquela ideia, mas não é o foco hoje. Por quê? Porque é estudando de forma inteligente. Por exemplo, a Rafaela, né, estuda de uma forma que no meu caso seria diferente, então é muito pessoal isso, é muito diferente. Então hoje a motivação, a necessidade, ela faz com que a pessoa que precisa de muita coisa, ela tenha um foco maior. Igual a Rafaela falou, tem gente que não trabalha, que tem mais tempo e deixa de lado, né? Agora quem precisa, quem necessita, usa o dia para aproveitar as coisas. E tudo que ela fala, tudo que ela conversa é referente a algum tema que pode ajudar. Por exemplo, a gente fez um simulado no sábado agora e tem coisas que eu coloquei ali que eu coloco no simulado só para ver como que os alunos estão comentando. Eu pego aquelas questões polêmicas. Eu fiz uma questão que qual era o impacto da guerra da Ucrânia, né, na RID, que é a nossa região administrativa aqui perto do Distrito Federal. E assim estava que o impacto foi com que, né, a guerra da Ucrânia fez com que aumentasse os valores aqui na RID devido aos grãos. Devido à Ucrânia ser um grande, né, exportador de grãos, todo mundo errou. 100% dos alunos mentorados erraram. Porque eles pensaram, quem manda grãos para a Ucrânia é a gente. É o contrário. 30% dos grãos que é consumido na RID vem da Ucrânia. Então, são assuntos que a pessoa vai errar com certeza. Eu chamo isso aí até bem engraçado nas aulas. A gente chama essa de questão boi de piranha. O que é uma questão boi de piranha? Ela cai, todo mundo erra. Depois as pessoas vão acertar. Então, e esse assunto ficou ali. Depois eu vejo nos grupos dos mentorados. Então, você jogar os estudos para o seu dia a dia é a mesma coisa de você ficar fofocando coisas que não vai fazer diferença no seu estudo. Fofocar coisa legal para estudar mesmo. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso tempo, falando sobre o Concurso Nacional Unificado. Quero agradecer a doutora Rafaela da Nóbrega Silva, professora de Direito Penal, Processo Penal e especialista em técnicas de estudo. Doutora Rafaela, obrigado por estar conosco e a sua consideração final. Eu que agradeço aqui a oportunidade. A minha consideração final é que dá tempo de você mudar a sua vida e fazer parte dos servidores públicos federais estudando para o Concurso Nacional Unificado. Professor Deodato Dortas Rodrigues, especialista em tecnologia da informação, mentor para concursos.
Obrigado também por estar conosco. E qual o seu conselho final, professor? Obrigado, um prazer fazer parte. A gente volta, né? Se for o convite, Sérgio, depois do digital, que aí é outra, aí a gente conhece a pessoa. Aí vamos destrinchar bem o assunto. Bem o assunto. Então, né, a consideração final é que, conforme a gente citou, cada um é cada um. Você não pode ficar arrependido daquilo que você não fez. Então, eu acredito que quando chegar, né, no dia da sua prova, e você colocar hoje em pauta, eu quero isso para mim, vai ser muito bom, porque o próximo concurso unificado, ele vai ser 5 vezes mais difícil que esse. Então, começando agora, dá tempo, e aí você vai agradecer esses conselhos aí lá no dia, lá em março ou em agosto, quando sair a sua nomeação. Quando sair a posse, lembrar de fazer a citação, professor Deodato e a professora Rafaela. Isso, né? Aí. Muito obrigado aos nossos convidados, 11 horas em ponto. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível também posteriormente para você acompanhar quando quiser lá no YouTube. O Revista Justiça fica por aqui. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josimar Fernandes, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Pauta Musical. Até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.